Vem aí o Congresso Missionário Simidra, um projeto levantado por Deus. Milhões estão à nossa espera. Precisam ouvir falar de Jesus. Suicídios, misérias, corrupções, guerras, fomes, opressões. A igreja está sendo perseguida. E o mundo clama por ajuda. O ID não é um chamado, é uma ordem. Suicídio. Hoje, jovens são doutrinados em escolas muçulmanas e mesquitas e recebem prêmios pelo ato de fé. Sendo o país mais pobre das Américas, as pessoas comem lama para sobreviver. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo é injusto, o país acaba na desgraça. Em um dos piores episódios da guerra, a ONU confirmou que o ditador Bashar al-Assad foi o autor do maior massacre do século XXI. Considerado um dos países mais pobres de todo o continente, morre todos os dias um número muito alto de crianças por desnutrição e doenças. Aqui as pessoas não têm direito de escolha. O ditador é que determina o que elas irão fazer. A igreja sofre contínuos abusos e intimidações verbais, espancamentos, prisões e por fim a morte. Do Espírito Santo, que adquire sobre vós e sereis como testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E essa virtude despedaçará todo laço, quebrará toda a artimanha do inferno, e o nome do Senhor será glorificado em toda a terra. Missão se faz com os pés dos que vão. E não posso parar. Vem aí o Congresso. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Muito feliz em estar aqui nessa tarde. Nosso dia foi um pouco corrido, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor David Juliano, por essa amizade que nós temos de alguns anos. Louvo a Deus também pela vida do pastor presidente do ministério, pastor Jonatas. Eu também quero louvar a Deus pela vida dos obreiros, dos pastores aqui à minha retaguarda, né? Também minha esposa que está me acompanhando nessa tarde. Irmãos, livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Glória a Deus. Verso 7, 8 e 9. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 7, 8 e 9, que diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. É um texto bastante conhecido. Nós sabemos que o profeta Ezequiel também tivera sido levado cativo na época do período babilônico.
mesmo estando em prisão, o Senhor, aleluia, veio com uma mão forte, oh glória, aleluia, e levou ele pelo Espírito ao vale de ossos secos. E então o Senhor fez ele andar em volta deste vale. E Ezequiel vai ter uma nova experiência. Ele vai estar andando em volta do vale de ossos secos e conversando e ouvindo a voz de Deus. E o Senhor então vai dizer a ele: filho do homem, pode porventura estes ossos reviver? Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. Então Deus libera uma palavra de ordenância, dizendo: então profetiza no vale. Aleluia. O que eu acho interessante aqui é que do lado real da história, o lado físico, o lado material, vivido pelo povo israelita, Israel estava vivendo o caos no momento. Judá já nem mais existia, porque as forças dos inimigos haviam destruído. Nós sabemos que o povo de Israel estava disperso e uma grande parte havia sido levada cativo. Então havia assim um clamor, porque já não tinha mais guarnição, já não tinha mais quem desse continuidade ao projeto. De repente então o céu se abre em uma visão espiritual e Deus começa a manifestar o seu poder em uma obra missionária, aonde o Senhor começava a falar: profetiza no vale, profetiza sobre os ossos. Nós sabemos que a ciência, aleluia, ela nos dá ao entender que o corpo humano é composto de 206 ossos. Sabemos que o osso maior do corpo humano é o fêmur e o osso menor é o estribo. Este fica na região da orelha. E olha que interessante, Israel está totalmente morto na visão a qual Ezequiel está vendo. O exército estava acabado, mas Deus começou a liberar uma palavra de ordenança. Então Ezequiel, ouvindo a voz de Deus, Deus começa a liberar a ordem: profetiza no vale, profetiza sobre os ossos, filho do homem. Quando Ezequiel então, ele vai profetizar, aleluia, no meio do vale, eu imagino ele liberando a palavra profética. Ele vai dizer: ossos, ouçam a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz que naquele momento não foi o osso maior, foi o osso menor, por nome de estribo, que ouviu a voz do Espírito de Deus, a ponto de começar, aleluia, a bater osso com osso, formando então o esqueleto humano. O que eu acho interessante é que naquele momento os ossos começaram a se encontrar, eles começaram a se formar, o esqueleto humano estava pronto. A Bíblia diz que então Ezequiel, profetizando, começou a nascer nervos e tendões, estendeu-se a pele, mas todavia estavam mortos, não havia espírito, não havia vida, estava apenas um boneco humano ali. O que eu acho interessante é que mesmo sem entender a profundidade da onde Deus estava levando Ezequiel estava, aleluia, debaixo de uma ordenança. Ele vai olhar e vai dizer: ouça a voz de Deus. Vai mandar a série. Oh, aleluia. O que eu acho lindo é que Deus libera outra palavra. Ele diz: profetiza, aleluia, aos quatro ventos. E diz assim: Espírito que vem dos quatro ventos. Quando eu estava lendo isso, e o tempo é corrido, eu entendo que Deus começou a mostrar o sentido da revelação ao profeta. O primeiro exército estava morto, estava caído, porque ele andava sem direção, não havia providência e não havia o Espírito Santo. Mas quando ele disse: ouça a voz do Espírito de Deus que vem dos quatro ventos, o primeiro vento que veio foi o vento da providência. Meu querido irmão, é bem sabido que no livro, aleluia, de Números, capítulo 31, capítulo 11, verso 31,
estende as mãos sobre o mar. Quando Moisés estendeu as mãos, o mar se dividiu ao meio, porque o vento do livramento chegou. Nessa tarde, Satanás não vai te vencer, porque está chegando o livramento. Aleluia. Mas existem pessoas que, mesmo recebendo providência, mesmo recebendo livramento, está vagando de um lado para o outro sem direção, foi andando de um lado para o outro, que o Espírito de Deus te trouxe a este culto nessa tarde. A Bíblia diz que um dia Nicodemos entra na casa e ele ouve Jesus falar, e a Bíblia diz que Jesus olha para Nicodemos e diz: o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Você não entrou aqui por acaso, foi o vento do Espírito de Deus que te trouxe essa tarde. Tu vai sair daqui na direção do Senhor. Porque tem mais para ser ouvido. O quarto vento de Deus, aleluia, é o vento de Atos 2. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam assentados e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Ah, meu irmão, ei, quando Ezequiel olha para o exército formado, tinha tendões, nervos, pele, mas não tinha vida, faltava o Espírito. E o Deus Todo-Poderoso que visitou a casa de Atos 2, visita essa tarde, porque daqui está sendo levantado um novo exército de Deus para um grande projeto missionário. O vento encheu toda a casa. A Bíblia diz que desceu línguas repartidas como de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo.